Olá, alunos e alunas do sexto ano. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso assunto e, como eu falei na última aula, que nós veríamos este assunto e dar continuidade, né? Nós vimos a origem da humanidade e agora nós vamos ver a pré-história, tá? Este assunto aqui chamado de pré-história. Muito bem. Quando nós falamos em pré-história, ela tem uma divisão didática, tá? Essa palavra didática aqui é uma forma de melhor ensinar, né? É uma técnica que os professores utilizam para repassar um conhecimento de uma forma que você consiga compreender. Por isso, os historiadores fizeram uma divisão desse período aqui chamado pré-história, que ainda está dentro da origem da humanidade, tá? Lembrando que a pré-história, ela não é defendida pelo criacionismo. A pré-história, ela é defendida pelo evolucionismo, tá? Evolucionismo, tá certo? Então a história, ela é defendida pelo evolucionismo. E essa pré-história, ela se divide em 3 períodos. Nós temos aqui o primeiro período, que é chamado de Paleolítico, tá? Que significa Idade da Pedra Lascada. Temos o segundo período, tá? Que é o período Neolítico, que é o período chamado também de Idade da Pedra Polida. E por fim, nós temos o terceiro período, né? Cada um desses períodos tem as suas próprias particularidades. Vejamos cada um deles. Muito bem. Período Paleolítico, né? Período aqui, ó, Paleolítico, né? Paleolítico significa pedra lascada, tá? Vou colocar aqui para vocês. Eu escrevo aqui, tá? No mouse, por isso que não fica muito legal. Mas só para fins didáticos está aí, ó. Paleolítico significa pedra lascada, né? É quando os povos pré-históricos, o homem pré-histórico, ele fazia seus utensílios, seus instrumentos de pedra lascada. Do jeito que estava aquela pedra, né? Ele a utilizava, né? Para se defender, para conseguir seu alimento e outras coisas mais, tá? Vamos ver aqui algumas características desse período, né? Olha aqui, ó. Utilização das mãos para lascar a pedra, né? Utilização das mãos para lascar a pedra. Essa imagem aqui, ela já diz muita coisa, tá certo? O que mais nós temos nesse período? Olha só. A pedra lascada, aqui nós temos vários exemplos de pedras lascadas, era usada como instrumento para o corte da carne dos animais, tá? Então, isso aqui era usado, né, para o corte, né, da carne dos animais. Nos vídeos que eu indico, que vocês já assistiram ou vão assistir, vocês irão ver isso aí, tá? O que mais acontecia no período paleolítico? Olha que informação interessante. Foi nesse período que o homem passou a utilizar o fogo, né? Então ele aprendeu a utilizar o fogo, ele aprendeu a fazer o fogo. E este fogo servia principalmente para se defender dos animais. Porque até então o homem ainda não tinha aquela noção, né, de fazer, de utilizar o fogo para cozinhar seus alimentos. Ele utilizava mais para se proteger dos animais ferozes. Nesse período paleolítico também eles passam a viver em pequenos grupos, né? Esses grupos eles eram chamados de bandos. Pequenos bandos, né? Geralmente eram grupos familiares
porque quando eles estavam juntos, ficava bem mais fácil para sobreviver e para se defender. O que mais que nós podemos considerar? Esse período, nós vamos perceber que eles se alimentavam muito de carniça. Tá? O que era carniça? Eram restos deixados pelos animais carnívoros. Por exemplo, o tigre dente de sabre, que foi extinto, ele pegava o animal, se alimentava, mas ele não comia tudo, sobrava muita coisa. E por causa disso, essa sobra, né, fazia com que o homem das cavernas, o homem pré-histórico, se alimentasse dessas carniças. Tá? Além dessas características, nós podemos dizer que eles abrigavam-se em cavernas. Tá? Por isso que a gente fala, o homem da caverna. Inclusive, existem imagens, existem cavernas, inclusive no Brasil, no Piauí, que são indícios da presença desse homem pré-histórico, que ele fazia desenhos nas paredes, chamado de pinturas rupestres. Né? Então, ele se abrigava na caverna. Por isso que às vezes a gente chama de homem da caverna, né? Homem primitivo. Eles não usavam vestimentas, né? Por causa ainda de uma relativa presença de pelos no corpo, né? Eles não usavam vestimentas. E o período de vida deles era muito curto, né? Dificilmente alguém chegava a 50 anos de idade. Logo eles morriam, tá certo? Isso aqui são algumas características do período paleolítico. Agora vamos ver algumas características do período neolítico, né? Aí o neolítico já vai começar a ver a revolução agrícola, tá? Primeiro, eles vão começar a domesticar os animais. Você que tem um cachorro em casa, você que tem um gatinho, isso aí são animais domésticos, né? Mas eles nem sempre foram domésticos. Foi a partir do período neolítico que o homem passa a domesticar os animais, né? A criar próximo da casa ou até mesmo dentro da casa. E também o homem passa a plantar, né? É aqui que acontece a famosa revolução agrícola. Antes o homem vivia coletando, né? Indo em busca de alimento, vivia do extrativismo. Agora aqui não, né? O homem aprende a plantar, né, o seu próprio alimento. Isso fica conhecido como revolução agrícola. Muito bem. O período neolítico, que eu me esqueci de falar logo de início, ele significa exatamente isso aqui, ó, pedras polidas, né? Pedra polida. E aqui nós temos vários peças arqueológicas de pedras polidas, né? Que eram instrumentos que os homens usavam aí como ferramentas para plantar, para se defender, né, como utensílios domésticos. Eram todos feitos de pedra, mas eles aprenderam a polir essas pedras, né, para poder fazerem um uso de uma maneira melhor. E aí nós vamos ver que nesse período vai haver a produção de potes de barro, né? O homem vai sentir a necessidade de armazenar grãos, de armazenar água, de armazenar alimentos, e ele vai ter que criar algum tipo de utensílio, né, algum tipo de vasilha, para que ele possa guardar essas coisas. E aí eles vão produzir, né, esses potes, né, de barro para poder guardar seus alimentos, guardar água e outras coisas mais. E agora também, né, vai ser no período neolítico que vai haver a invenção da roda. Olha só, duas invenções importantes. No paleolítico não foi invenção, foi a descoberta do fogo. Mas aqui no neolítico eles vão inventar a roda. E essa roda vai facilitar o transporte, né? E com isso promover a revolução agrícola, né? Porque o homem vai criar o arado, vai criar formas aí de se locomover, né? Através de transporte, né? Através de carroças e tal e outras coisas mais, tá? Nós vamos, aos poucos, ver uma divisão do trabalho dentro do período neolítico. Tá? Nesse período aqui, eles vão começar a dividir. Por exemplo, os homens caçavam, pescavam e protegiam o grupo, né? Então, a proteção do grupo cabia aos homens. Caçar cabia aos homens. Pescar cabia aos homens, né? Eram eles que faziam todas essas coisas. E, por fim, né,
as mulheres vão se dedicar aos filhos, à agricultura, porque são elas que vão plantar, e também à produção de artesanato, né? De algumas indumentárias, de algumas roupas. Isso aí são as características aí do período neolítico. E é a idade dos metais, né? Esse período chamado de idade dos metais é quando o homem deixa de utilizar instrumentos feitos de pedra e passa a utilizar instrumentos feitos de metais, né? Nós vamos ver a confecção de ardonos, né, que são instrumentos feitos de metais. Nesse período também vai haver o sedentarismo. Eu me esqueci de falar para vocês que no período paleolítico, uma das características era que o homem ele era nômade, ele não tinha um local fixo. Mas aqui, no final do período neolítico, para o início da idade dos metais, o homem vai ser sedentário, né? Ele vai passar a morar num local fixo, né? Ele vai passar a ter um local fixo como morada. E também vai haver a formação das primeiras cidades, né? Vão começar a fazer uma casa uma pé da outra, vai criar vila, vai criar uma cidade. Então as primeiras cidades vão se formar dessa forma, tá? Aqui nós temos a confecção de instrumentos feitos de metais, como machados, facas pontiagudas e cortantes, né? Muitos desses instrumentos aqui, além de serem usados para a produção de alimentos, de outras coisas, eram também utilizados como defesa, né? Então, como armas. Nós vamos ver a confecção de armas e outros materiais de guerra também. Esse tipo de produção, né, vai acontecer aí no período chamado período da Idade dos Metais. Tá? Confecção de objetos de metais, cobre e ouro e prata. E aqui, para finalizar, né, isso aqui marca também o fim do período neolítico, né? Nós vamos ter a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Na verdade, isso aqui é o início do período chamado Idade dos Metais. Muito bem. Aqui nós temos algumas considerações, né, como as pinturas rupestres. Tem muitas dessas pinturas, né, em alguns museus conseguiram extrair essas pedras e levarem para os museus, tá? Nós temos aqui algumas considerações, né, do período. Nós temos esculturas e monumentos, cerâmicas, tá? E algumas considerações que nós já mencionamos para vocês aí, tá? Aqui nós vamos ver também a formação das primeiras cidades, tá? Você pode pausar o vídeo e fazer uma leitura disto aqui, tá bom? Ler a respeito desses dois textos que aqui estão, mas como o nosso tempo é pouco, né, eu vou ter que passar em frente. E o mais importante foi a invenção da escrita, tá? O homem passa a escrever. Aqui nós temos as escritas cuneiformes dos sumérios, né? Os hieróglifos dos egípcios, né? Então o homem passa a inventar a escrita. Eu te recomendo também a pausar o vídeo e ler o que está escrito aqui para você aprender um pouco mais, tá? E por hoje é só. Muito obrigado, tá? Bons estudos para todos e obrigado.